Estamos de volta com o nosso programa e vamos continuar ouvindo o menino daquela época na pessoa do nosso convidado Wanderlino. O Wanderlino, nós iniciamos falando sobre Castro Alves, né? Até ousadia falar em poetas e poesias perto de você. Mas continuamos. Casimiro de Abreu, em meus 8 anos, olha que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Você falando sobre sua infância, pelo que eu percebo, a sua infância não foi assim tão florida como diz o poeta, porque você dedicava muito à leitura. Você sacrificou então os folguedos próprios de uma infância? Havia aquela história dos quintais grandes, das casas, das mangueiras, das jaqueiras, que a gente acabava fazendo os trapézios. O circo improvisado. Mas eu me lembro que meu pai era ecologista na década de 40, e as arapucas ele desmanchava, os quebras. Então não tinha muita coisa para fazer, não, era ler mesmo. Não usava estilingue, né? Tiradeira. E eu, já em Itaiobeiras, eu tive um professor, embora não fosse escola, o Aníbal Rego, que foi uma das inteligências mais brilhantes que eu conheci, que me ensinou quase tudo. Eu conhecia de astronáutica, de tudo que você imaginar, de exército, de guerra, história, geografia, que o Aníbal sabia tudo e me ensinava. E ele gostava porque eu aprendia. Então, quando eu cheguei a Montes Claros, foi em janeiro de 51. O doutor Carlyle tinha feito um convite para vir para cá, porque eu falei com ele que meu Carlyle, professor de inglês, é que lecionou? Ele me conheceu em Mato Verde, quando eu engraxava sapato. Lecionou no Diocesano. Engraxando o sapato dele, ele me perguntou o que eu queria na vida, eu falei estudar. E ele mais tarde, no colégio Diocesano, me trouxe, arranjou a escola de graça para mim. Tempo Padre Agostinho ou antes? Padre Agostinho, de Monsenhor Gustavo, de Monsenhor Osmar, do Bispo Dom Antônio, que costumava sentar com a gente na escola, como se ele fosse aluno também. Antônio é aquele grande orador. Foi o maior orador do país. Então, a dona Esli, sabendo de que eu redigia, porque a fama parece que chegou antes que eu era um bom redator, deu uma redação que tinha que ser no mínimo de 40 linhas, e que eu tirei 10 com louvor. Ela me deu, eu tirei, eu não sei bem certo o que foi. Mas há um fato interessante, eu falava inglês, aprendi sozinho em Itaiobeiras. Comprei livro pelo reembolso postal, estudei. A pronúncia era minha, não tinha nada a ver com a pronúncia normal, mas eu falava, traduzia normalmente. Já amanheci no dia seguinte, famoso. Tinha chegado um capialzinho da Itaiobeiras que falava inglês e tirava 10 e louvor em português. Era bom em matemática, sabia muito de história e geografia. Para ter uma ideia, o Pedro Santana, eu briguei com o Pedro Santana, que era professor de 3 matérias, de história, de ciência e de inglês. E ele prometeu me dar 0 o ano todo. Eu fui muito desaforado com ele. E eu falei com ele, você vai me dar 10. O ano todo. Foi em inglês 0, inglês 10, ciência 0, ciência 10, história 0, história 10. Isso era o mês de março. Pois eu tirei 10 de março a novembro. E aí ele me abraçou, me elogiou, mas eu nunca... Ele foi nobre, continuou nobre. Eu falei, a única condição é que o professor seja honesto, e o professor é honesto, o que eu vou fazer, pode deixar que eu cumpra a minha parte. E consegui. Só para você ter uma ideia, a minha nota geral, a média do colégio foi 9,7 em todas as matérias. Só havia no Diocesano uma moça, filha de um juiz, doutor Bessone, que tirava 1/10 a mais do que eu no ano, no global. Isso, agora você pode pensar, mas qual é seu segredo para esse sucesso na escola? Eu nunca esperei o professor dar aula, eu estudava antes. Quando o professor chegava, eu já sabia. Então aí eu só ia confirmar, tirar as dúvidas. Wanderlino, mas permita uma parte aí. Pelo que eu estou percebendo, teve um fator que lhe ajudou muito. Além de sua inteligência privilegiada, sua dedicação, você conviveu com pessoas ilustres, né?
Padre Murta, você mencionou, o professor Carlalho, Pedro Santana, Belisário. Professor Belisário, Nossa, que parecia com o Castro Alves. Cabelão O comprido. doutor Carlalho me ajudou, me ensinou. Eu tenho regras de português e de francês que o doutor Carlalho me ensinou, que escola nenhuma ensina e que resolve quase tudo. Há umas coisas que me ajudaram demais. Aí, 3 anos depois, o professor José Márcio de Aguiar, que é uma das maiores culturas que já teve, eu vou para o Jornal de Montes Claros, vou para o Rotary como jornalista e eu passo a conviver com a nata intelectual, financeira, econômica, política. Dizer, a ponto de conversar com Hermes de Paula e Luiz de Paula quase todos os dias, com João Souto. O que somou também. Ajuda demais. Vamos aos nossos comerciais e voltaremos para o terceiro bloco. Espere por nós.